Eu tenho aqui em minhas mãos a linha do tempo da negociação do governo brasileiro, Ministério da Saúde, com o Butantan, responsável pela vacina Coronavac. Em que momento exato essas negociações, essas tratativas começaram, objetivamente? Na realidade, no dia que eu mandei o primeiro ofício, em julho do ano passado, né, foi a primeira oferta formal da vacina. A partir daí houve conversas técnicas, né, e a resposta a essas indagações a partir do dia 18 de agosto. Dia 18 de agosto nós reforçamos o ofício de julho e solicitamos, né, recursos para o apoio ao estudo clínico e para a construção da fábrica. A primeira reunião técnica foi em que dia? A primeira reunião técnica foi após essa data, eu não vou me lembrar exatamente o dia exato, né, mas foi após o dia 18 de agosto. Foi o dia 18 de agosto. A primeira reunião técnica não teria acontecido no dia 6 de agosto? É possível, é possível. Né? Não, reunião técnica não. Reunião técnica não. Uma reunião preliminar de apresentação do projeto, não reunião técnica. Né? A reunião técnica foi após... Em que momento o Butantan formaliza a primeira oferta de vacina ao Ministério da Saúde? Na realidade, eu tenho aqui, ó, a visita ao Ministério, ao Butantan, foi no dia 13 de 8, para conhecer o projeto. No dia 13 de 8. A primeira oferta foi no dia 30 de julho. A primeira oferta foi no dia 30 de julho? Sim. Nesse momento, pela fala que Vossa Senhoria apresentou aqui, você acha que já era possível ao Ministério da Saúde, a partir daquele momento, tratar da contratação dessa vacina? Contrato? Não, em absoluto. Eles precisavam tomar conhecimento. O processo negocial com a administração pública, conhecendo justamente as regras do processo, Vossa Senhoria considera pertinente, adequado, que esse processo primeiro passe pela fase de conhecer o processo, o produto, sim, eficácia, eficiência, logística, ou não? Tem proposta, tem contrato? Não há dúvida. A única diferença, senador, é que a AstraZeneca foi contratada em agosto. E no mesmo patamar, não existia ainda as informações em relação à vacina. Né? Então, os tratamentos ocorreram de forma diferente. Quer dizer, uma foi contratada e feito o recurso, nós pedimos a contratação nos mesmos modos, inclusive fornecimento de recursos para o apoio ao estudo clínico e à reforma. Né? Então, houve aí duas formas de entender as vacinas. Né? Uma que foi feito um contrato, através, inclusive, de uma medida provisória, e a outra vacina de um outro instituto tão importante quanto a Fiocruz, que não foi feita na mesma oportunidade. Vossa Senhoria considera que, com as informações que o Instituto apresentou ao governo naquele momento, com os dados apresentados, os documentos, as primeiras certificações, era possível avançar naquele momento? Era possível avançar, sem dúvida nenhuma. Um documento de intenção naquele momento teria mudado o curso da negociação. Em que momento que o governo brasileiro demonstrou interesse na vacina pelo Ministério da Saúde? Outubro. Esse foi o primeiro momento? Foi o primeiro momento. Só em outubro? Em outubro foi formalizado, como eu disse, todos os entendimentos técnicos para, inclusive, prever recursos através de uma medida provisória. Acho que o senador Marco Rogério pergunta para Vossa Excelência, aquela reunião que o senhor teve com o ministro da Saúde, Pazuello, sim, e com os governadores, foi em outubro? Isso foi dia 20 de outubro. Então aí... Em que momento o Ministério assinou a primeira intenção de compra? Na realidade, foi uma carta de intenção no dia 19 de outubro. Um dia antes dessa reunião que o senador Aziz mencionou. Nesse momento, enviou um ofício. Estava em que fase a produção da vacina? Nesse momento, a gente já estava em condições de produção e de receber vacinas. Né? Nós já tínhamos feito a transferência de uma parte analítica, né? Então nós já tínhamos avançado muito
no processo de transferência de tecnologia. Já tínhamos as informações do estudo de fase 1 e fase 2, né, porque isso já estava disponível, o estudo clínico de fase 3 em andamento no Brasil. Tá? Então, nós tínhamos todas ali as condições de prever que essa vacina seria extremamente importante para o país. Né? E com essa possibilidade de fornecimento no último trimestre de 2020. Né? Vou pedir, senhor presidente, o pessoal da técnica que apresente um vídeo. Foi divulgado um áudio do governador de São Paulo, governador João Dória, tendo como interlocutor justamente Vossa Senhoria, sobre a obtenção de vacinas, conforme noticiado e é matéria pública. Eu peço que quem puder possa acompanhar. Vai ter que ter. Entende? Então, isso não dá para ficar assim. Não dá. Não dá. É bom você ter uma resposta para ele. Ele está falando de 2,5 milhões de reais. Fundamentalmente, sobre Bolsonaro, Bolsonaro, porque quando de maluco, não há Anvisa, nem Bolsonaro, nem Bolsonaro, que resista. É importante chegar sem mar, é uma força de pressão política e institucional da opinião pública irresistível. Irresistível. Chegou a vacina. Temos isso. Fazer. Que agora, Bolsonaro, conseguir. Sem isso, é um problema. Cadê a vacina? E agora? Cadê o ensino da vacina? E agora? Ok. Esse áudio, segundo a reportagem, se encontra na série documental A Corrida das Vacinas e corresponde a um áudio vazado de uma reunião do governo paulista em novembro de 2020. Para além da clara motivação política do governador João Dória, que demonstra estar preocupado com seu capital político e não com os brasileiros, quero indagar Vossa Senhoria sobre esse processo de aquisição, porque ao final, diferente do que o presidente da CPI mencionou agora há pouco, e Vossa Excelência sabe disso e deveria ter desmentido na hora, é dinheiro do governo federal, do povo brasileiro que está financiando essa vacina através do contrato firmado pelo Ministério da Saúde com o Instituto Butantan. Somente no contrato 05 de 2021 estão envolvidos mais de 2 bilhões e 600 milhões de reais do governo federal. Ou seja, é o governo federal que está pagando a conta desse processo todo que o governador João Dória claramente utilizou e utiliza para fins meramente políticos. Políticos não, politiqueiros. Não vi falar em vidas, não vi falar na preocupação humanitária, está preocupado com a imagem pessoal. Pergunto, sabemos que a empresa Sinovac está sediada na China, mas na conversa o governador João Dória fala em um chinês, seu amigo, que pelo que se observa seria uma espécie de ponte em São Paulo para tratar das negociações. Havia algum lobista envolvido nessa operação? De forma alguma. Ele está se referindo ao vice-presidente da Sinovac. Qual o nome desse chinês que ele queria pegar pelo pescoço?
Na realidade, esse assunto ele não diz especificamente em relação a vacinas, né? Foi uma conversa, como o senhor mesmo mencionou, Vossa Excelência, foi vazado e o teor da conversa era outro, não era especificamente de vacina. Não, ele estava falando de vacina. Num primeiro momento, não. No segundo momento, ele fala de vacina, sim, porque o contrato com o Ministério, esse que a Vossa Excelência se refere, ele foi assinado no dia 7. Ok? Portanto, nesse momento não havia financiamento da vacina. Quer dizer, nós fomos receber a primeira partida de recursos do Ministério contra entrega 30 dias depois. Sim. Tá certo? Então não houve nesse momento participação, não havia nesse momento participação de financiamento, né, ou de aquisição de vacinas por parte do Ministério. O que se tratava aqui na segunda parte da conversa era de volumes adicionais. Volumes adicionais aos 45 milhões que já haviam sido contratados com a Sinovac. Nós queríamos progredir, queríamos passar para 60 milhões para o estado de São Paulo naquele momento. Tá? Não era para o Brasil. Tá? E isso tinha uma cláusula contratual, né, que inclusive impedia isso. Tá certo? Então, veja, a conversa tirada do contexto, tá, ela precisa ser bem explicada. E o governador estava indignado, sim, com essa falta de possibilidade de trazer mais vacinas, além do que o contrato já havia sido firmado. E não havia recursos federais nesse momento, tá, para compra. Quem financiava até esse momento a produção da vacina? Qual o papel do LID nesse processo? Integralmente o Butantan. Integralmente. Qual o papel do LID nesse processo? O papel de? LID. A menor ideia. Nenhuma ideia? Nenhum. Tem havido uma grande preocupação com as relações do Brasil com a China, com diversas críticas, especialmente ao ex-chanceler Ernesto Araújo. Que tipo de relação era essa do governador com os chineses? Se ele fala em pegar esse chinês pelo pescoço, o senhor considera atitudes como essa favoráveis ao relacionamento do Brasil com a China? Olha, em primeiro lugar, essa é uma conversa privada, que foi vazada. Certo? Uma conversa privada. É a conversa de um relacionamento que envolvia aspectos empresariais não relacionados diretamente com o contrato do Ministério ou com as vacinas. O governador estava tratando de questão empresarial? Não. Vossa Excelência, não. Que disse. Não. Veja, a relação do Butantan com a Sinovac é uma relação empresarial. Mas quem está tratando ali é o governador de São Paulo. Óbvio que ele estava olhando a possibilidade de ter vacinas adicionais para o estado de São Paulo, como eu mencionei. Né? E que era uma necessidade naquele momento. Né? Uma necessidade de intensa demanda de vacinas. Mas eu pergunto a Vossa Excelência, essa grosseria e agressividade do governador não pode ter prejudicado as tratativas com a empresa chinesa? Não vejo como. Só um minutinho, senador Magoja. Grosseria? Senhor presidente, Vossa Excelência... Grosseria? Eu estou vendo a indignação do governador em querer vacina, diferente de outros que não querem. Senhor presidente, contenha a sanha de Vossa Excelência um pouquinho. Vossa Excelência... que sanha. Vossa Excelência preside a comissão apenas. Vossa Excelência... Sanha. Vossa Excelência... O senador está Calma, presidente. desrespeitando o senador. Calmo. Fique calmo, presidente. Sanha. Fique calmo, presidente. Vossa Excelência... Desde ontem o senador está desrespeitando os senadores. Eles quando começam a ter alguma coisa que incomoda, quando está indo para o rumo do que eles querem, está tudo certo. Quando não... Olha, parabéns, senhor presidente, Vossa Dória. Excelência obstrui a sessão mais do que... Bom, como é que é, presidente? Como é que é, presidente? Senhor presidente, Vossa Excelência tenha compostura diante da presidência dessa comissão. Vossa Excelência está tratando com senadores da República. Ontem, Vossa Excelência foi desrespeitoso com colegas dessa sala. Isso não é bom para a comissão. Não é mesmo, não. Nem do ponto de vista pessoal também não. Exatamente. Contenha-se. Ao depoente, indago. Porque faz-se ilação o tempo todo em relação a declarações desse ou daquele personagem da República Brasileira de que isso teria atrapalhado nas relações Brasil-China ou Butantan-China. Eu pergunto se essa expressão ou se essa grosseria também teria atrapalhado na vinda de insumos ou da vacina chinesa. Não? A quem cabe a negociação do fornecimento dos insumos, o chamado IFA, para a confecção da vacina? É uma pergunta simples e objetiva, contextualizando para esclarecer essa comissão quem negocia a aquisição do IFA junto à Sinovac. O contrato é da Fundação Butantan
e da Sinovac? O negócio é com o Butantan ou com o Ministério da Saúde? O contrato é entre Fundação Butantan e Sinovac, Fundação Butantan e Ministério da Saúde. Vossa Senhoria disse agora há pouco, quando questionado pelo presidente, sobre o atraso, o relator, e disse que o problema não é da Sinovac. O problema é do governo chinês, porque tem que ser autorizado pela China. Vossa Excelência acusou o governo chinês de atrasar a entrega do IFA? Não, eu não faço isso. Mas questionado, Vossa Senhoria bem. disse que a Veja parceria que o Butantan tem... Senhor presidente, Tem apenas o- para tentar o horário da duração do questionamento, por favor. Eu atrapalhei e eu estou dando o tempo que eu me intervi na fala do senador, por isso que eu dei mais um pouco. Eu não vou me alongar tanto, senhor presidente, depois eu vou fiscalizar, ver se todos vão seguir exatamente o meu tempo, porque sempre se incomodam muito com a minha fala. Não sei Senador por quê. Marco Rogério, eu não interrompi Vossa Excelência. Não, Vossa Excelência, Estou deixando Sim, Vossa sim. Excelência falar, Agradeço, porque eu Vossa interrompi antes. Ok. É porque sempre que tem uma sequência do raciocínio, alguém que é muito esperto, ou se acha muito esperto, ele intervém para tirar o foco daquilo que você está fazendo, senhor presidente. É isso. É bom que quem está em casa observem o que está acontecendo na CPI. Vossa Senhoria disse, agora há pouco, que não é o produtor que está atrasando a entrega do IFA ao Brasil. Tem à vontade, tem à disposição. E que esse atraso é em razão do governo chinês. Eu lhe pergunto novamente, considerando a resposta que Vossa Excelência deu ao relator e ao presidente, é a China, é o governo chinês que está boicotando a entrega do IFA ao Brasil? Olha, eu não diria boicotando. Eu diria, usando as palavras que o próprio embaixador chinês disse, o seguinte: olha, as manifestações que não são tão favoráveis à China causam problema no fornecimento. E eu dei um exemplo muito claro aqui, dos 100 vizinhos. Tá certo? Então, veja, quem solicita um melhor relacionamento com a China, tá, foi o próprio embaixador brasileiro que foi lá pessoalmente tentar melhorar esse relacionamento. E isso, aparentemente, como eu mencionei também, parece ter surgido algum efeito. Tanto é que houve a liberação. Tá? Houve a liberação tanto do IFA do Butantan como do IFA da Fiocruz, que os dois estavam sendo morosamente tratados. Isso é diferente do que acontece com outros países. Outros países não tiveram essa morosidade. Então, veja, não digo que o governo da China está boicotando. Na realidade, a China está fornecendo vacinas para o mundo. Mais de 300 milhões Então, de Vossa vacinas. Excelência está reposicionando a resposta que deu ao relator Foi agora a há mesma pouco. resposta. Não, não é. É a mesma, exatamente. Se quiser, depois a gente pega o vídeo e compara. Para que tipo- concluir, senador Marco Rogério, já dei bastante tempo a Vossa Excelência, você excedeu bastante tempo, já depois Vossa Excelência pode olhar. Como é que é, presidente? Já se excedeu bastante no tempo, eu estou pedindo para Vossa Excelência concluir as suas perguntas. Já ultrapassou 15 minutos e o tempo que eu lhe interrompi foi bem menor do que Vossa Excelência já usou. Quando a vacina da Sinovac começou a ser usada na China, em que momento que ela foi parar no braço do chinês? Em estudos clínicos, já no começo do ano passado. Não, vacina no braço. Quando? Olha, no meio do ano passado, ela já tinha autorização de uso emergencial, com uma pequena quantidade de chineses. Sim, depois foi... Em que momento a vacina começou a operação de vacinação na China com a vacina do Sinovac? Não me lembro dessa data Vossa exatamente. Excelência não lembra? Precisamente não, mas foi seguramente no final de... Foi no final do primeiro semestre, ela já era usada na China em larga escala. Em que Tanto momento? é que quando nós começamos o estudo clínico, já existia em torno de 700 mil chineses vacinados. A vacina já foi aprovada na OMS? A vacina está em processo de aprovação, né? É a segunda vacina que está sendo submetida a um processo de aprovação. Deve sair nas próximas semanas. No essa Brasil ela aprovação. tem autorização... Senador Marco Emergente. Rogério, Vossa Excelência já extrapolou bastante o tempo. Estou concluindo, presidente. Estou Vossa concluindo. Excelência, Estou concluindo. Vossa Excelência está fazendo de propósito. Senhor presidente, Não, presidente, estou concluindo. É porque... Depois Vossa Excelência vê o tempo que o senhor extrapolou. E Vossa Excelência vai ver que eu tenho razão. Estou concluindo. A vacina no Brasil
já tem a autorização definitiva ou ainda opera com autorização emergencial? Ela opera com autorização emergencial, embora todos os documentos já tinham sido ofertados à Anvisa. Todos os documentos já foram entregues à Anvisa brasileira e também à OMS? A OMS, quem faz a interlocução é a própria Sinovac, não é o Butantan, tá certo? Isso já aconteceu já há algum tempo, inclusive já com inspeção das fábricas lá na China. E como eu mencionei, a primeira vacina aprovada pela Organização Mundial foi a vacina da Sinopharm, que é uma vacina muito assemelhada a essa. E recentemente nós tivemos, inclusive por uma das vice-presidentes da Organização Mundial, a manifestação de que essa vacina logo em breve ela seria avaliada e dado aí o seu parecer. Senhor presidente, para não me alongar ao tempo, eu vou agradecer ao Dr. Dimas por sua contribuição. Senhor presidente, apenas uma questão